Pedro, Opa, bem-vindo. bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo E bem, meu aí, querido? beleza? Tudo jóia. Que prazer ter você de volta ao dia tipo. Pois é, tô aqui do frio de Santiago do Chile, mas com o coração quentinho por estar junto da galera aí. Ótimo. Deixa eu compartilhar a tua tela. Vamos ver se funciona. Perfeito, o palco é seu. Manda ver. Ah, e pedir para você fazer a Pessoal, sua audiodescrição. meu nome é Pedro Moura, eu tenho 41 anos, tenho cabelo grisalho, não tá nem muito curto, nem muito largo, tô usando barba, uso uma camisa listrada de botão e por baixo uma camisa branca, que é o estilo que eu gosto de sair para dançar, coisa e tal. Tipos Populares é o meu projeto pessoal de prática em design inspirado nas letras vernaculares. E esse projeto começou como minha tese de conclusão de curso na UFRJ, e essa ideia de fazer design inspirado na linguagem vernacular acabou me levando para outras cidades brasileiras fora do Rio, sou carioca, me levou até Belém do Pará e também me levou a conhecer outros países da América Latina. Eu nasci no Rio, cresci em Copacabana, mas quando tinha mais ou menos 12 anos, na minha adolescência, eu fui morar no interior do estado do Rio, uma cidade chamada Macaé. E em Macaé, a presença das letras pintadas é assim, toda a paisagem da cidade. E tinha uma coisa que me chamava muita atenção na questão das letras pintadas, que não era desse aspecto assim, sem técnica, mal feito, mas porque eu percebi que tinham letreiros que tinham um estilo bem específico, e aí falando até no sentido do mesmo estilo, do estilo tipográfico, ou seja, uma prática de pintura de letra com uma determinada técnica que representava um determinado valor. E aí comecei a me interessar por esse tipo de expressão na paisagem urbana da cidade onde eu vivia, e achei que isso poderia ser legal para trazer para o meu projeto de conclusão de curso. Aí, durante um tempo, fiz um registro de fotografias para ter uma amostragem legal dos aspectos mais interessantes, sempre enfocado nessas letras feitas com um pouco mais de técnica, com um pouco mais de estilo. E comecei a usar essa inspiração em desenhos de letras que eu mesmo fazia, e além dessa questão do estilo que me parecia muito interessante, tinha também a questão da inovação, como essa letra X que eu estou mostrando para vocês nesse slide. Ele não é simplesmente duas letras cruzadas, ele tem uma curva, ele faz como se fosse um S riscado por uma diagonal. Tem a questão do Z também, que eu mostro nesse slide, que ele é o desenho da letra Z, mas é riscado ao meio. Então, todas essas questões da inspiração vernacular, eu percebi que também tinha um espaço para originalidade, assim, de um campo aberto para poder expressar o design de uma maneira mais inusitada e experimental. Então, dentro do meu projeto de conclusão de curso, eu decidi não só desenhar as letras, mas desenvolver fontes totalmente experimentais, inspiradas nessa estética. E aí comecei a coletar fotos, como esse slide que tem o letreiro mais script, assim, no estilo do muro de uma pousada. Essa pousada também tinha uma paisagem usada como máscara, com letras muito grandes, no mesmo estilo que a Mariana apresentou. E aqui eu tenho uma amostragem das fotos do trabalho de campo que eu fiz, específico desse estilo, que seria um script, uma mistura de uma cursiva, que você vê que tem a intenção de um trabalho um pouco mais de técnica. E aí comecei a desenhar as letras inspirado nessas fotos, como eu estou mostrando aqui nesse slide, quando os primeiros exercícios que eu fiz para desenvolvimento da fonte, que eu acabei batizando de Teteia. Se vocês observarem aqui no canto inferior esquerdo, o letreiro da pousada Via Mar, a letra Via Mar, com essa projeção de sólida, ela tem o mesmo estilo também pintado dessas paisagens que a Mariana trouxe para a gente da Amazônia, apesar de a gente estar falando do interior do estado do Rio. Então, aí já tinha algumas dicas de tinha alguma coisa mais interessante que conectava diversas cidades no país. Essa é a fonte que eu desenvolvi, a Teteia, com várias limitações técnicas, porque ficou difícil expressar na época, em 2004, toda a potência assim, das possibilidades do recurso OpenType, de poder fazer swatches, que são essas letras que têm uma interferência no campo das outras. E aqui nesse slide eu mostro o mapa de caracteres com a frase da Priscila Farias, que é muito útil, o pangrama, né, das zebras caolhas de Java, que querem passar fax para a moça gigante em Nova York.
que é um pangrama que consegue coletar todas as amostras de letras do nosso alfabeto. Aqui uma outra fonte que eu fiz também, chamada Responsa, também buscando um pouco dessa descontração no nome dos projetos, e essa já foi inspirada no pincel mesmo, e eu não tenho muita habilidade com o pincel, então eu tento reproduzir isso no espaço da folha 4, da folha 3, utilizando canetas caligráficas. Essa aqui, no caso, foi feito com o próprio pilô atômico, pincel atômico. Nesse outro slide tem a fonte chamada Caprichosa, que ela também tem um estilo bem característico, bem expressivo, e apesar de eu acreditar ser muito interessante, ficava difícil reproduzir em todos os caracteres e os glifos necessários. Essa outra fonte se chama Treta, e ela foi inspirada num cartaz que eu encontrei em São Paulo, numa viagem que eu fiz em 2005, e ela tinha esse estilo de projeção sólida que me pareceu muito interessante, então eu fiz no set de maiúsculas com a projeção sólida e o set de minúsculas sem. Então dava para criar uma possibilidade assim de cor no uso dos dois estilos da fonte. Essa aqui se chama Faceira, e ela foi inspirada também nesse estilo caligráfico, script, com as conexões entre as letras. E nos últimos anos, como eu tive um pouco mais de experiência, eu fui fazer um diplomado em tipografia aqui no Chile, junto com o Francisco Galves, com o Sérgio Ramírez, com muita gente legal. Eu tive a ideia de redesenhar o conceito da responsa, mas utilizando um pouco mais de critério tipográfico, menos a questão expressiva, assim, da pincelada, e uma coisa que pudesse ser utilizada em projetos mais expansivos. Assim. Então, estou mostrando nesse slide o caractere completo com algumas amostras de palavras. E, por enquanto, o projeto tem nome de Bacana Casual. Bom, depois de que desenvolvidas as fontes, eu decidi disponibilizar elas para download gratuito, compartilhamento coletivo, e comecei a encontrar as fontes sendo usadas assim, de maneira totalmente inusitada. Imagina que um dia eu fui almoçar e aí estava almoçar num boteco e aí tinha propaganda da cerveja Mulata, que é uma cerveja que teve distribuição muito limitada, mas que o rótulo da cerveja mesmo usava o script da minha fonte Teteia. Aqui um exemplo da fonte Faceira, num outdoor de um show do Circo Voador, e essa foi a experiência mais legal que eu tive, de ver minha fonte impressa num tamanho gigantesco, assim, tamanho de um lambe-lambe, imagino que isso aqui tenha mais ou menos 3 metros, como vocês podem ver aqui na foto. E com essa iniciativa de compartilhamento coletivo das fontes, eu descobri que tinham muitas outras iniciativas semelhantes no Brasil, como a Fafá, a Fátima Finizola, também estava desenvolvendo fontes nessa época, o Leonardo Bugg, com o projeto dele Cordel, o Fernando PJ, com as fontes Bonocô e Suburbana, o Fernando Rocha também participou com uma fonte inspirada em Cordel chamada Tereza Miranda, que era uma homenagem a uma professora da PUC, e todas essas iniciativas desses projetos de design de fontes com inspiração vernacular foram reunidos na identidade visual do encarte do CD dos Paralamas do Sucesso Brasil afora. Aqui nesse slide vocês podem ver a capa, que logo a capa já usa a fonte Contexto, do Vinícius Guimarães, também grande amigo, companheiro de aventuras vernaculares, e o rótulo do CD já dá para perceber que a palavra Brasil afora usa a fonte real da Fafá. Aqui nesse outro slide tem a parte interna do encarte, a parte traseira, com o nome o título das músicas diagramado na fonte Filezinho, do Vinícius Guimarães, e a resposta contou a parte de participações especiais de alguns músicos, como Carlinhos Brau e Zé Ramalho. E aqui uma parte interna do encarte, onde de um lado você tem de novo a fonte Contexto, do Vinícius Guimarães, e na parte direita a fonte Responsa sendo usada para com a letra das músicas, que o pessoal pode, dando volta no encarte, pode escutar o CD e também ler as letras. Então, mais ou menos nessa época, 2008, 2009, eu fui convidado pela Márcia Matos, que é uma designer que também trabalha no Rio, para uma série de projetos do IFAM, de preservação do patrimônio. Então, um deles era o Gente do Divino, que era uma exposição que mostraria a história da celebração da Festa do Divino em Paraty.
E aí a gente decidiu usar o script da fonte Teteia, mas num estilo mais customizado. E o mais interessante é que um desses projetos que a Márcia me convidou era o Museu do Sírio, em Belém do Pará, que estava sendo inaugurado como uma iniciativa de preservação do patrimônio. E aí, na época, eu já sabia sobre o projeto de pesquisa da Fernanda Martins, e já estava começando a analisar com um pouco mais de cuidado a questão das letras dos barcos da Amazônia, e decidi fazer alguma coisa com essa inspiração, como eu estou mostrando para vocês no slide. Então, eu criei esse estilo de desenho de letra bem ornamental, também com a projeção de sombras, um estilo de serifa, de terminações das letras bem eclético, né? Na parte superior ela forma tipo uma espiral, e na parte de base já é uma serifa tipo slab mesmo. E nesse estilo ornamental acabou sendo usado como a marca do museu. Aqui vocês podem ver a marca do museu em detalhe, e algumas das frases que eu desenvolvi para a museografia, que foi desenvolvida pela Márcia Matos, mas que ela usou em todos os painéis dentro do museu, os letreiros que a gente desenvolveu juntos. Como esse aqui com a frase de Viva Nossa Senhora de Nazaré. Também aqui uma outra mensagem mais religiosa, Virgem Santa, olhai por nós. Mas tem uma coisa muito interessante sobre o Museu do Sírio, é que ele tem uma abordagem um pouco laica também, não é só sobre a questão religiosa do Sírio de Nazaré, mas também todo o ecletismo das outras celebrações que acompanham ao dia das festividades religiosas. Aqui tem os Homens do Brinquedo, que também é uma expressão típica da época do período do Sírio de Nazaré em Belém. E aqui nessa imagem eu mostro um pouco da museografia, onde você tem as fotos desse evento que é massivo, né, junta milhões de pessoas nas ruas de Belém, e ao lado da museografia do texto explicando algumas questões, você tem o letreiro da Viva Nossa Senhora de Nazaré ilustrando o texto. Aqui uma outra amostra de um cavalinho de carrossel, porque também tem essa questão dos parques, onde as pessoas vão brincar, né, com esses brinquedos, tipo de parque de diversão, e ali no fundo você tem o letreiro Arraial de Nazaré, também desenvolvido nesse estilo, a partir do logo do Museu do Sírio. Aqui uma outra expressão da museografia, 2 painéis, onde você tem aqui uma cúpula com a Nossa Senhora, onde ela é protegida. Você tem na base umas lâmpadas que simbolizam as velas que são acesas durante a celebração, e o letreiro das romarias também desenvolvido no mesmo estilo. Aqui um último painel com uma devota, com uma miniatura de uma casa, tá meio que agradecendo a promessa que ela fez pela graça alcançada, né? Que é mais ou menos assim como é dito nessas festividades religiosas. E o último letreiro do Virgem Santa, olhai por nós. E essa é a marca do Museu do Sírio, onde as pessoas logo que entram já podem ver. Quem puder visitar em Belém do Pará, pode ser uma experiência muito interessante. Aqui uma outra amostra de todos os painéis, Fé e Festa, as Romarias, Virgem Santa. E a partir dessa inspiração do trabalho amazônico, dessa experiência que eu tive em Belém do Pará, eu fui convidado pela Elô Barbosa, que é DJ Pequi, para a gente fazer uma parceria com a identidade visual das festas dela, que se chama Pequila, La Fiesta Latina del Cerrado. O conceito da festa é poder trazer um pouco mais de cultura latino-americana, de música da América do Sul, para o público de Brasília. Essa festa é sempre realizada em Brasília, a primeira edição foi em 2014. E, além de ter DJs e VJs fazendo apresentação, muitas vezes tem apresentações musicais de bandas, de cantores. Então, a gente tem nesse cartaz aqui que eu estou mostrando nesse slide, a arte que eu fiz para o DJ set do Felipe Cordeiro. O Felipe Cordeiro é um gênio da guitarra paraense, um cara super talentoso e que também representa essa revitalização da cultura paraense. Ele é um cara muito importante assim, no cenário da cultura do Pará. E aí eu fiz esse estilo de letra também baseado nas letras dos barcos amazônicos, mas sempre com essa questão de fazer uma releitura e não uma transcrição literal. Então, eu uso da inspiração, mas não da transcrição literal, porque é uma forma que eu encontro de que o letreiro vernacular pode ensinar para a gente pode aprender também com essas expressões vernaculares e populares. Aqui a gente tem o outro letreiro de uma edição da festa, que foi a Pequila de la Pasión, que aí a gente também tem esse camafeu, que é um coraçãozinho usado no México, e as letras são todas adornadas nesse estilo toscana também, que a gente tem essas terminações bifurcadas, e usando alguns adornos em volta. E cada festa Pequila tem um tema, então tem Pequila de la Pasión, Pequila de la Diversión, Pequila Vingativa,
e esse foi um exemplo do letreiro que eu desenvolvi, que é usado em redes sociais também. E, a partir dessa experiência com a Festa Piquila, a Elo, ela teve a ideia de fazer um mega evento chamado Virada Latina do Cerrado, para mostrar um pouco mais da cultura latino-americana, de pessoas da América do Sul, de outros países que vivem em Brasília, para poder compartilhar um pouco da cultura dos seus países nesse grande evento. Então, reuniu pessoal de gastronomia, artesanato, arte, música. Teve também uma série de aulas de salsa, para quem quisesse aprender salsa. Então, aqui nesse slide eu mostro o letreiro desenvolvido para a Virada Latina do Cerrado, que também acabou ficando um pouco com essa inspiração dos barcos amazônicos, que também tem um ponto de conexão com o fileteado portenho de Buenos Aires. Então, as letras também têm essas terminações bifurcadas, tem a projeção do sólido, que também apresenta alguns degradês, alguns adornos nas letras. E essa imagem do passarinho é um quero-quero, que é como um símbolo de Brasília, a gente achou legal colocar. Aqui uma foto da festa, da galera toda dançando, e no fundo você tem o painel aqui, onde a letra é projetada junto com as outras videografias. Vocês podem ver que tem 2 mulheres no palco, elas estão ensinando estão dando aula de salsa para o pessoal da plateia que quiser aprender. Além dessa experiência que eu tive com a Elo, o meu trabalho começou a se expandir, tive muita projeção através desse trabalho conjunto com a Elo, e aí o DJ Garnica, de Bogotá, colombiano, ele me chamou para fazer a identidade visual dele, então eu escolhi esse estilo mais script para fazer não dá para dizer que é uma marca, mas é a assinatura visual do Garnica, né? Então a gente tem aqui nessa imagem a marca DJ Garnica em script, no fundo você tem um círculo com um grafismo de palmeiras, coqueiros, e embaixo a ilustração do vinil, porque o legal do trabalho do Garnica é que ele faz selector, né? Ele faz DJ com vinil. E através do projeto Vinileiros do Trópico, que inclusive foi ilustrado e representado pelo pessoal do Carga Máxima, a Linda e a Açucena, de repente, vão falar dos Vinileiros do Trópico mais para o final da tarde. E aí, além da identidade visual do Garnica, ele me pediu também, começou a encomendar uma série de cartazes para divulgação dos eventos dele. Então, nesse slide dá para a gente ver 2 cartazes, um dos eventos é Sabor à Gaita, e aí a gaita colombiana não é que nem a harmônica, que nem a gente entende. A gaita é um instrumento feito de vara, um instrumento de sopro que tem um sonido característico da cúmbia. A cúmbia, dá para a gente entender a cúmbia um pouco como o samba, só que a cúmbia é presente em todos os países da América Latina, da América do Sul, principalmente. Em cada país ele tem sua característica específica. Então, na Argentina, a cúmbia é um pouco mais eletrônica. Na Colômbia, não, é uma cúmbia mais, assim, raízes. É usado instrumentos de sopro, batuques e tambores. Então, a gente tem aqui ao lado esquerdo o cartaz do Sabor à Gaita, que é dessa banda de mulheres chamada La Perla, onde elas fazem apresentações musicais com os instrumentos típicos da cúmbia. E do lado direito, uma festa de verão, né, em Bogotá também, que é uma outra banda chamada Anacaona, da Argentina, e com 2 atrações, além do Garnica, o Pinti de DJ, ele batizou esse evento de El Acabose Tropical. Aqui um apanhado de tudo que eu tenho feito junto com a Elo, junto com outras pessoas, parceiros e pessoas que eu admiro, e para mim é um prazer poder contribuir dentro desse panorama das letras desenhadas para poder conectar um pouco mais os pontos entre América do Sul e Brasil. Nós pertencemos a esse continente. A barreira do idioma eu acho que é inexistente, porque o portunhol acaba funcionando, e o objetivo é trazer esses pontos de contato para que a gente possa se identificar mais, se aproximar mais, e que a gente tenha um sentido de pertencimento de ser latinos. Então, aqui nesse slide tem várias amostras dos letreiros que eu tenho desenvolvido junto com essas pessoas super interessantes e que têm um trabalho que eu admiro tanto. Aqui um último exercício que eu fiz agora durante a quarentena, passando mais tempo em casa, tendo mais tempo para organizar as ideias, um estilo de desenho de letras que eu tentei usar como uma base caligráfica, mas com inspiração vernacular. Ou seja, você tem aqui na foto, estou mostrando 4 exemplos de exercícios que eu faço no papel ofício mesmo. Uso uma caneta caligráfica, inclusive está aqui, essa caneta caligráfica de ponta reta, que aparece aqui na foto também.
e tento fazer essa modulação mantendo o pulso mais firme possível, mas em alguns momentos acaba dando uma curva que gera como essa interferência que dá o estilo vernacular, que é mais ou menos o que eu acredito. A gente encarar que as coisas na América do Sul, pela própria construção histórica da nossa sociedade, elas precisaram de um certo jogo de cintura. Então, esse jogo de cintura e essa flexibilidade acaba sendo representada nessas letras que eu desenho, e que elas foram usadas num projeto que eu abracei de uma rádio comunitária na Chapada dos Veadeiros, que é a Rádio São Jorge, que também por convite da Elo, sou muito grato à Piqui por tudo que a gente tem feito desde 2014, e a aventura continua em busca da estética vernacular. Agradecer muito para vocês pelo prazer de poder participar desse evento, tenho muita admiração por todo mundo que está palestrando, e espero que a gente continue em contato para poder construir um cenário de design cada vez mais fortalecido e unido na nossa América Latina e na América do Sul. Muito obrigado, galera. Galera. Opa, um minutinho, estou sem... Aí. Eu estava com o microfone silenciado, desculpa. Estava querendo te agradecer pela apresentação e por essa diversidade de imagens com tipografia vernacular aplicada nos projetos do Museu do Círio. É lindo.